Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do RS Meio Dia nesta sexta-feira. Seja muito bem-vindo ao Poa Streaming TV. E lembrando que estamos ao vivo para mais de 190 países através do nosso canal 160 da Soul TV e também o canal 15 da RBTV para toda a região da Serra Gaúcha. Não pôde nos acompanhar ao vivo? Você acompanha em nosso canal do YouTube quando e onde quiser, canal Poa Streaming TV. Muito bem, vamos falar dos nossos patrocinadores. A gente fala de Sicredi Origens RS. Conte com a gente para investir bem. Condições especiais você encontra na Sicredi Origens RS. Procure uma agência mais próxima ou então você encontra pelo WhatsApp, da Sicredi Origens RS, o 3348-4770. FAMURS, Federação de Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, porque é no município que tudo acontece. E Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, porque defender os médicos é defender a saúde. O nosso apoio é do Shopping Total, presente a todo momento, Shopping Total, onde ficam os estúdios do Poa Streaming TV. Móveis do Bem, móveis para a vida toda, siga no Instagram, @móveis do bem. Ambientalize, ambientes inesquecíveis para o teu evento. E Home 7200, na Avenida Ipiranga, sofisticação e originalidade, tudo para a sua casa é na Home 7200. Meio-dia e 5 minutos, agora meio-dia e 5 minutos, esse é o horário perfeito para o Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil. Academia Treinar, faça seu plano na Academia Treinar, o verão 2025 está aí. E na Treinar é o lugar perfeito para você manter o seu corpo em forma. Liga para lá ou fala com a equipe que você será muito bem atendido. De Paolo, La Cotina de la Serra Gaúcha, na Protásio Alves e o Expresso de Paolo, no Boulevard Laçador. E Kia São Motors, na Avenida Ipiranga, 8113. Um abraço para o nosso parceiraço Jefferson Fustenot, da Kia São Motors. Você quer estética automotiva? É na Limpcar RS, na Avenida Solidade, número 550, no E4, do edifício Carlos Gomes Center. Conversa com a turma do GR para ter o seu carro novo, de novo. É a estética automotiva mais concorrida de Porto Alegre. Segue no Instagram ali, @limpcar_RS. Muito bem, o RS Meio Dia de hoje traz uma entrevista. Hoje conosco a médica Gabriela Vedolin, especialista em odontologia do sono. Doutora Gabriela, seja bem-vinda ao Poa Streaming TV. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui hoje conosco. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bem, quando a gente fala sobre a apneia do sono, a gente fala sobre várias questões. A gente fala sobre ronco, Acho que é um dos principais assuntos que a gente fala com isso. E ronco tem um nome específico, Ele tem um nome dessa condição, que é a apneia obstrutiva do sono. Fala um pouco pra gente, doutora Gabriela, sobre essa condição médica. Então, exatamente. A apneia obstrutiva do sono é uma patologia, A gente considera a síndrome da apneia obstrutiva do sono. E o ronco é o sinal mais conhecido. O ronco é aquilo que chama a atenção de quem está junto, é o que constrange. Ele é um sinal de que a gente pode ter apneia do sono. Na verdade, o ronco nada mais é do que a vibração do tecido pela dificuldade do ar passar na garganta. E ele pode ser um problema único, exclusivo, primário e não está relacionado com a apneia do sono. Ou seja, ele pode ser um problema social, só constrangedor. Nessa situação, a pessoa vai tratar, se quiser tratar, por uma questão social. Mas o que a gente tem que ficar atento é exatamente com isso, quando ela é um sinal de apneia obstrutiva do sono. Se junto com o ronco, a gente tem um problema mais sério que envolve a obstrução da passagem, as consequências todas da falta de oxigenação, as consequências na saúde da pessoa. Então, por esse motivo, quem ronca tem que pesquisar, tem que investigar. A gente tem que descobrir se junto com o ronco existe algo mais sério que envolva a saúde geral da pessoa, Então, se ela corre um risco de ter algum envolvimento maior e comprometimento na saúde. Muito bem, então o ronco é algo bem mais abrangente do que a gente imagina, Então, e ele afeta muito mais coisas do que a gente imagina. E uma dessas é a saúde do nosso sono, que desencadeia aí vários outros problemas, doutora Gabriela? Exatamente. Então, a gente pode ter uma relação, por exemplo, como eu disse, o fato de você roncar pode ser, além do ronco, pode ser uma obstrução na passagem do ar, então eu posso ter uma oxigenação sanguínea menor
Isso vai levar a um esforço cardíaco maior, eu posso ter consequências, por exemplo, como uma pressão alta, eu posso ter quadros mais graves ao longo do tempo, como, por exemplo, até um AVC, pode vir na decorrência de um processo que se inicia com uma apneia obstrutiva do sono. Eu posso ter consequência, por exemplo, na dificuldade de perda de peso. Então, a obesidade é uma coisa que o paciente obeso, ele tende a roncar mais, a ter mais obstrução e aumenta a chance de ele ter a apneia do sono. E, ao mesmo tempo, se ele tem a apneia do sono, ele tem mais dificuldade de perder peso, né? Então, isso tem uma relação direta. Além disso, por exemplo, questões de excesso de número de vezes para levantar e urinar pode ter uma relação direta com a apneia do sono. Outro aspecto da saúde que muitas pessoas têm, muitos pacientes têm e demoram para descobrir a causa é o refluxo gástrico. Então, a pessoa tem refluxo, isso pode agravar a apneia pode agravar o refluxo, né? Vira uma bola de neve. Sem falar nas questões do dia a dia, do cansaço diurno, das consequências da disposição mesmo durante o dia. Sim, e como uma pessoa ela percebe, ela consegue identificar sem aquele tradicional apontamento que geralmente as pessoas sabem que roncam porque o seu parceiro, a sua parceira, ela fala, você tá roncando, vira pro lado, vira pra cá, não fica de barriga pra cima. Mas quando a pessoa dorme sozinha, por exemplo, ela tem uma dificuldade ali para ter aquele apontamento. Como a pessoa pode perceber durante o dia essa condição? Que ela provavelmente ela tem uma ponta dessa condição. Sim, sem dúvida. Então, assim, os aspectos gerais durante o dia são realmente a sonolência. A pessoa que dorme mal, ela fica indisposta durante o dia, né? Eu costumo dizer que para uma pessoa que não sofre de apneia do sono compreender um companheiro, enfim, um sujeito que sofre de apneia do sono, ela tem que imaginar uma noite de sono em que ela dormiu mal por um outro motivo, porque o bebê chorou, porque ela teve uma dor de cabeça ou teve uma festa na casa do vizinho. Como que ela fica no dia seguinte, né? Ela fica às vezes irritada, dormindo pelos cantos, né? E é isso que acontece com o paciente apneico diariamente. Então, a pessoa que sofre de apneia, normalmente é isso que ela apresenta, assim, cansaço, sonolência. Os pacientes relatam muito que eles acordam com dificuldade de dormir, com sensação que dormiram mal, não estão cansados, não percebem que o sono foi reparador como ele deve ser, vontade de ficar na cama, nunca despertam sem o despertador, né, algo que estimule a pessoa a acordar. Irritabilidade, dificuldade de memória, muita gente começa a buscar tratamento pela dificuldade de memória, né? Então, falta de memória, acha que está com problema neurológico, busca um neurologista e, na verdade, é falta de qualidade do sono. Então, basicamente, nos adultos são esses os sinais que a gente observa. E eu costumo dizer o seguinte, que um companheiro que dorme com alguém que ronca e tem apneia, que não tem um distúrbio do sono, ele não tem um problema de dormir, mas ele pode passar a ter. Então, ele também é uma pessoa que pode ter todas essas queixas, sonolência, dificuldade de concentração, cansaço, irritabilidade, porque ele dormiu mal, né? Ele dormiu mal porque alguém estava provocando um barulho no seu lado. Então, às vezes o quadro envolve, né, também os parceiros. Uhum. Muito interessante tu apontar, Gabriela, sobre a questão da memória, porque a gente não percebe às vezes, ou muitas vezes não sabe, né, que o sono é o principal momento ali que o teu cérebro ele faz toda o armazenamento, processamento do que você vivenciou naquele dia, do que aprendeu, do que leu, do que escutou, do que foi falado. E se você não tem um sono de qualidade, a sua memória ela não vai ser gravada, vai ter um errinho no HD ali durante o sono. Muito interessante esse apontamento. E sobre condições que podem agravar essa apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, que tem a sigla AOS, inclusive, vai da falta de exercícios físicos a uma má alimentação, ao estresse, por exemplo, no trabalho. Questões genéticas, acredito que podem acabar por se desencadear também. Na verdade, existem pessoas que já desenvolvem a condição de apneia do sono muito jovens, né? Então, isso teria uma relação muito mais com a anatomia, né? Então, a obstrução acontece na região da garganta e o ar não passa por uma questão anatômica. Uma língua muito grande, muito retroposicionada, que a gente chama que é uma língua muito para trás,
aquelas pessoas que têm a mandíbula retroposicionada, então aquele queixinho para trás, né? A pessoa tem realmente uma condição anatômica que dificulta a passagem do ar. Então, essa está muito mais relacionada com isso. E ao longo dos anos, a gente pode adquirir a predisposição através exatamente disso, do ganho de peso, né? E aí vem todas as questões relacionadas com o peso, então, falta de exercício físico, má alimentação, então tudo isso está relacionado realmente com obesidade, com sobrepeso, não necessariamente obesidade, né? E depois, uma coisa que é inevitável, infelizmente, né? Eu brinco que basta a gente nascer para começar a envelhecer, né? E isso é significativo depois dos 30 anos, 40 anos, a mulher na menopausa, então é muito marcante. O envelhecimento aumenta a flacidez tecidual, né? Então a gente fica com flacidez, né, no corpo todo, não é só onde a gente enxerga, né? Então a gente tem flacidez tecidual, o tecido da garganta, ele fica mais flácido, por isso que as pessoas aumentam a chance de ter ronco e apneia do sono com a idade avançada, né? É muito difícil a gente ver um idoso que não tenha nada de ronco por isso. Então a flacidez tecidual vai obstruir a passagem do ar. Então, a partir disso, são as coisas que a gente pode, são os aspectos que a gente pode, sem dúvida, se dedicar a cuidar, né? O peso, a boa saúde e todos aqueles aspectos que a gente entende como aspectos fundamentais para uma saúde geral do paciente que vão contribuir para evitar a apneia obstrutiva do sono. Doutora Gabriela, quando os pacientes vão ao seu consultório, eles chegam constrangidos de falar essa situação, que eles estão passando por isso? E já encaminho outra pergunta junto. É por vontade própria ou às vezes é por insistência de um companheiro, de uma companheira? Então, é interessante essa tua pergunta, porque realmente é isso que a gente vê. Eu falo assim que não deixa de ser uma patologia como qualquer outra, né? A gente pode ter um problema cardíaco, um problema renal, e a gente não tem dificuldade nenhuma de sentar na mesa do bar e dividir essa informação com um amigo, né? E, enfim, com os colegas de trabalho. Mas quando a gente ronca, ninguém quer falar sobre isso. Então, sim, as pessoas chegam constrangidas. Talvez por uma questão cultural, eu vejo que as mulheres têm um pouco mais de dificuldade de falar que roncam do que os homens. Mas muitas vezes, quem insiste para a pessoa buscar tratamento é, sim, o parceiro. Quem divide o quarto é aquela pessoa que vai insistir para que o paciente busque tratamento. E aí, ao se deparar com o diagnóstico, muitos pacientes entendem realmente, hoje em dia, o quanto isso está afetando a sua qualidade de vida e buscam o tratamento para melhorar a sua qualidade de vida, né? Eu acho que o esclarecimento, as informações, o acesso que a gente tem às informações hoje em dia faz sim que muitos pacientes comecem a se questionar, a entender. A gente tem feito um esforço muito grande para divulgar realmente a importância do sono. Isso eu acho que já é um grande avanço, né? Tanto na mídia quanto na área da saúde especificamente. Então, os pacientes estão entendendo que precisam tratar sono para emagrecer, para fazer exercício físico, para melhorar a memória. Então, eles começam a buscar um entendimento sobre isso e vão sim atrás de tratamento cada vez mais. Mas, sem sombra de dúvida, a grande maioria dos pacientes buscam tratamento pelo companheiro, pela insistência do companheiro, e muitas vezes vão constrangidos. Não é raro o companheiro vir junto e o paciente olha, então, conta você, né? Então, pede para que o companheiro conte a frequência do ronco, quanto incomoda e tudo mais. E é curioso, né? Porque acaba se criando um tabu dentro do relacionamento, né? Onde muitas vezes a pessoa sente vergonha e a coragem tá na quem tá do lado, entendeu? É bem curiosa essa situação. Mas tem tratamento. Exato. Né? Quais são os tipos de tratamento, as áreas que podem ser abordadas? Então, o tratamento ele é multidisciplinar, isso é importante deixar bem claro, assim, dificilmente um único profissional trata. Eu sou dentista, né? Então eu faço parte de uma equipe junto com médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionista, educador físico, em que a gente tem que fazer o diagnóstico do paciente corretamente e juntos buscar o tratamento adequado. Então, desde cirurgias, cirurgia nasal, cirurgia de reorganização maxilomandibular, essa questão do tamanho do osso, da posição da língua, tratamento para perda do peso, né? E o que a gente tem assim de dispositivo para tratar realmente o paciente
São os CPAPs, as máscaras, quando a apneia é um pouco mais grave, né? Então, bastante grave, a gente usa muito desse recurso. E dentro da minha área, especificamente na odontologia do sono, o que a gente faz é o aparelho de uso noturno. Então, é um aparelho intraoral, em que vai encaixado nos dentes, bastante discreto, né? Ele é pequeno, ele é de fácil uso, e ele vai reorganizar. Ele é um tratamento, é importante dizer isso, ele é um tratamento corretivo, ele não é curativo, né? É que nem o óculos, eu tenho que usar para funcionar. Então, o aparelho intraoral ele vai ser utilizado durante o sono e a pessoa vai ter uma posição diferente, não vai conseguir relaxar tanto a boca, aquilo que a gente faz durante o sono. O objetivo do sono é esse, a gente tem que relaxar, né? Como tu disseste no início, a gente tem que reparar a musculatura, tem que soltar a musculatura e isso faz com que a gente abra um pouquinho a boca, o queixo cai para trás e aí obstrui a região da garganta. Então, o aparelho intraoral que a gente faz, ele não permite que isso aconteça. A gente segura a mandíbula um pouquinho mais para frente, a musculatura tensionada e o ar vai passar. E é de fácil uso, é usado todas as noites, fácil transporte, a gente coloca no bolso, na nécessaire, na viagem, dentro do avião, dentro do carro. Então, é bem importante que o paciente vá atrás das alternativas e, assim, o diagnóstico vai passar por isso, pela identificação de cada caso e dentro de uma equipe a gente vai buscar o melhor tratamento para cada paciente, isso é fundamental. Dentro de uma dificuldade que pode acabar aparecendo, talvez a gente possa considerar aí o jeito das pessoas respirarem, inspirar pelo nariz e soltar pela boca, que às vezes no sono acaba ficando por involuntário esse método assim, de respiração. E já te faço outra pergunta também. Muitas vezes aparece, agora com mais frequência, até em redes sociais, assim, aquelas propagandas dos aparelhos que prometem abrir a fossa nasal com ímãs, com fitas. Isso também acaba por ser valendo a pena explorar a utilização dentro do tratamento ou não tem uma questão muito médica? Então, a gente tem que buscar isso, especificamente esses dispositivos, junto com o médico otorrino especializado, para que se tenha uma indicação correta. Claro que o comércio ele é amplo em todas as áreas, infelizmente a gente tem produtos que são comercializados com uma visão assim, bem de comércio mesmo, sem pensar no tratamento, na saúde do paciente. De uma forma geral, assim, o que a gente recomenda é que esses dispositivos não sejam utilizados sem orientação de um profissional, que na grande da maioria das vezes, infelizmente, eles não dão retorno, eles não solucionam o problema do paciente. Porque você imagina, a obstrução está na região da garganta. Então, assim, abrir a passagem do ar local por um dispositivo simples, um ímã, um adesivo, não vai fazer com que a gente não tenha obstrução na área da garganta. Então, se você tem uma narina muito pequena, uma obstrução local, pode ser isso resolvido de uma forma muito mais segura e definitiva junto com um profissional especializado. Então, a gente não vê resultado na apneia do sono com esses procedimentos, com esses dispositivos. Mas, de qualquer forma, eu sempre digo assim, que os pacientes às vezes demonstram uma melhora, ele pode ser um complemento quando tiver a indicação, e o médico deve fazer, sim, esse acompanhamento. Infelizmente, os tratamentos não são assim tão simples, a gente não consegue, com um dispositivo dentro da minha área, na odontologia do sono, também existe isso. Existe aparelho que a gente compra pela internet, né? Então, eles são completamente, eles não são individualizados. Os aparelhos, eles têm que ser individualizados. O meu aparelho não vai caber na sua boca, nem o seu na minha boca, por motivos óbvios. Nós temos os dentes com formatos e tamanhos diferentes. Então, você imagina, é muito óbvio a gente entender que um aparelho pré-fabricado, que vem para a gente modelar numa água quente, ele não vai ser bem adaptado. A gente tem questões que envolvem articulação temporomandibular, deixar o queixo para frente a noite inteira pode levar a problemas articulares, musculares. Então, isso ser feito sem o acompanhamento de um profissional especializado nessa área está completamente contraindicado, né? E é tão abrangente, né, doutora Gabriela, porque a gente pensa assim, a pessoa pode ter alguma condição médica além da questão da obstrução da parte
É laringe ou faringe que a gente fala a questão da obstrução? Na região da faringe, mas a laringe está envolvida também. Porque a ideia desses produtos aí que se vendem online, a pessoa pode acabar descobrindo que ela tem uma obstrução por causa de adenoides. Sim, exato. Ela pode ter a mandíbula com a têmpora forçada para fora ou para dentro por causa de uma questão de uma tensão. Aí entra o estresse, será que ela não está com problema nesse sentido? Então, por isso que tem que ser muito bem avaliado, né? Por isso que é multidisciplinar. Sem dúvida. Eu sempre digo assim, a gente... Imaginar um procedimento cirúrgico pode ser um pouco assustador para o paciente, né? Mas assim, veja bem, se você tem indicação, você tem uma adenoide ou tem uma relação maxilomandibular que indica a cirurgia, talvez você passe por um processo cirúrgico que vai te deixar numa condição desagradável por 2, 3 semanas, que seja um mês, mas você vai resolver o problema definitivamente. Então, você ficar usando um dispositivo de forma inadequada, que tem que ser por tempo indeterminado, talvez para sempre, sendo que você poderia ter resolvido isso com uma cirurgia, não há dúvida que é melhor a gente fazer a cirurgia. Então, assim como fazer a cirurgia quando não está indicada, está errado. Então, realmente, fazer o diagnóstico correto, ter um profissional que te avalie e identifique a causa. Existe, por exemplo, uma apneia de origem central, que está causada pelo sistema nervoso central. Não é uma apneia obstrutiva, não é uma apneia que a gente trata dessa forma que a gente está conversando por aqui. Então, e se você tem isso, se você tem algum outro problema neurológico, você vai descobrir isso com uma avaliação adequada. Então, você pode ficar sendo tratado por um tempo longo, meses, às vezes anos, de forma inadequada, né? Então, fazer o diagnóstico é fundamental. Comprar esses dispositivos sem ter sido avaliado por um profissional da área, realmente está contraindicado. O Google não é médico, gente. Saibam. Infelizmente, Muitas pessoas, doutora Gabriela, confundem, às vezes, sintomas da falta da qualidade do sono com o bruxismo, que também é uma condição que afeta o sono, mas prejudica a parte, na verdade, da mandíbula, a questão dentária. Você podia explicar pra gente o que é o bruxismo? Sim, então, o bruxismo, na verdade, hoje ele é classificado como um distúrbio de movimento, né? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não tem uma relação necessariamente direta com sono. A gente pode fazer bruxismo durante o dia e não necessariamente os dentes se tocam, né? É aquilo que a gente tem mais percepção com realmente o desgaste dentário, aquilo que a gente enxerga, o paciente enxerga, o dentista clínico mesmo, não especializado nessa área, ele vai enxergar. Os dentes podem se quebrar, mas o fato de você ter um hábito de movimento, de sugar a língua, de puxar a bochecha, já é considerado, em termos de classificação, bruxismo. Então, ele pode acontecer durante o dia, a gente tem que tratar, aliás, ele acontece muito durante o dia, às vezes numa intensidade muito maior, no momento de concentração, a gente trabalhando no computador, nos dias, no mundo estressante que a gente vive, mexendo no celular, dirigindo. Um médico que faz uma cirurgia muito longa, ele pode estar apertando os dentes, rangendo, sugando a língua. Isso é chamado bruxismo em vigília. E o bruxismo do sono, sim, ele acontece durante o sono, obviamente, sem a gente perceber que está fazendo. Então, eu posso apertar os dentes, ranger os dentes, desgastar ou só apertar. Ele tem uma condição, ele pode ser primário, ele simplesmente, assim como o ronco pode ser primário, ele acontece simplesmente porque acontece, né? De uma forma simples, a gente diz assim. Ou ele pode ser secundário a uma outra condição. E quando ele é secundário a uma outra condição, a gente tem que tratar aquela condição. Até mesmo uma medicação pode aumentar a chance de você bater bruxismo. Um outro distúrbio do sono que está fazendo você dormir mal, né? Porque imagina que dormir mal leva a um estresse emocional, né? Você está tentando dormir, teu organismo está tentando descansar e acontece alguma coisa no teu sono que faz com que você não entre por todas as fases do sono. Então, você não relaxa. E isso gera um estresse. E aí, uma consequência pode ser, inclusive, você apertar os dentes. Então, assim, a apneia pode estar relacionada com o bruxismo e o bruxismo pode estar relacionado com a apneia. Não necessariamente tem uma relação direta. Mas é, mais uma vez, uma questão que tem que ser avaliada por um profissional e é fundamental o tratamento para proteger os dentes de desgaste, proteger a musculatura da dor, possível dor e até a articulação temporomandibular, né? Então, a gente tratar o bruxismo é fundamental para melhorar também uma condição de distúrbio do sono. Mesmo então, não sendo uma condição primária, ele pode se apresentar como um sintoma comportamental, né? Se você está estressado, está tenso, você vai forçar, então acaba sendo um comportamento. Exatamente. Ele é atendido
pela área da odontologia ou ele tem uma outra área médica? Não, é exatamente na odontologia. O bruxismo deve ser tratado pelo dentista exclusivamente, né? Muito bem. Nossa entrevista está quase se encaminhando para o fim. Passou muito rápido, tinha muita coisa para a gente falar ainda. Tem que marcar um retorno da senhora, que tem muito assunto para a gente conversar. Doutora Gabriela, os seus contatos, para quem quiser aí marcar uma consulta, uma avaliação, tirar dúvidas, pode dizer para a gente. Então, através eu atendo na Uniodontologia, então, meu Instagram é doutora Gabriela Vedolin, assim, sem nenhuma sigla, corrido, doutora Gabriela Vedolin, e através do WhatsApp também, 998378797. Mas lá no Instagram a gente consegue se comunicar e passar os contatos adiante. Pode deixar um recado também para o público aí, para que eles não tenham a apneia do sono como um tabu. Tem que procurar, tem que desenvolver, pode ficar à vontade. Sem dúvida, eu queria estimular todos a isso. A qualidade do sono é qualidade de vida. Dormir bem significa viver bem. Então, todos os aspectos da sua saúde estão diretamente relacionados com a qualidade do sono. Então, não se constranja se você ronca. Mais de 40%, 45% das pessoas roncam. Os dados da literatura mostram isso, epidemiologia. Então, assim, não se constranja. Você pode buscar tratamento e o ronco pode ser sinal de uma doença mais grave que a apneia do sono. Então, busque tratamento. Muito bem, hoje conosco tivemos a médica Gabriela Vedolin, que é especialista em odontologia do sono. Doutora Gabriela, muito obrigado pela tua presença, pela disponibilidade, que tirou muita dúvida aí do nosso público que está nos assistindo ou que vai nos assistir posteriormente aí no nosso canal do YouTube Poa Streaming TV. Bem, antes dos comerciais, vamos deixar um recado da Prefeitura de Porto Alegre. Vamos falar sobre o IPTU 2025, que está aí fazendo o seu pagamento em até 7 de fevereiro, você ganha até 11% de desconto no pagamento do IPTU. Acesse a sua guia digital ali no prefeitura.poa.br ou peça pelo WhatsApp do 156POA, que é o 3434-0156, e ali você consegue fazer toda a solicitação da sua guia digital e mantendo a sua contribuição um dia, Porto Alegre vai ficar cada vez melhor. Prefeitura de Porto Alegre, a gente trabalha, a vida melhora. Nós vamos conferir agora o quadro Minuto da Fono com a doutora Camila Zanetti. E a gente já retorna com a RS Meio Dia desta sexta-feira. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila, fonoaudióloga, e hoje eu quero conversar com vocês a respeito da nossa voz. A nossa voz, ela é como se fosse uma impressão digital. Ela é realmente única, particular de cada ser humano, porque a gente tem um conjunto de propriedades e características físicas, anatômicas, que não tem como ser cópia em outro ser humano. Então, realmente, o timbre da voz, a nossa qualidade vocal é realmente como se fosse uma impressão digital, certo? E como é que a gente cuida da nossa voz? Vocês podem reparar que as pessoas com mais idade têm uma voz mais grave, mais rouca. Isso é porque a nossa prega vocal e toda a nossa musculatura vai ficando mais flácida com a idade, né? Mais flácida, mais caída, mais grossa, né? E a prega vocal também é um músculo. Então, a tendência com a idade é a nossa voz ficar mais grave, mais soprosa, mais rouca, né? As pessoas chegam, quando colocam o aparelho e dizem, ai, mas eu tô me ouvindo, minha voz tá muito feia. Vai acostumando com a voz, aos poucos, né, agravando aos poucos, mas quando se ouve melhor, acha que a voz tá muito, muito diferente, tá muito grave, muito grossa. Mas é isso mesmo, é o que acontece com todo mundo, não é nenhum problema, né? Problema é para quem trabalha com a voz, para quem usa a voz como instrumento de trabalho, como os cantores. Vocês podem lembrar que tem muitos cantores que a gente vem acompanhando, né, que estão envelhecendo junto com a gente, que eles não conseguem mais ter aquela extensão vocal
que eles conseguiam antigamente, ou manter o mesmo tom, né, quando faz uma voz mais forte. E é claro que tudo isso precisa de um preparo. E quando a gente trabalha com a voz, é necessário uma musculação para manter a prega vocal forte, né? Porque se tu abusa, se tu começa a fazer muita pressão, muita força nesses músculos, eles podem se chocar, né? A prega vocal, ao invés de trabalhar só na vibração, eles começam a se apertar e machucar as bordas da prega vocal. E aí, nessa questão das bordas, é que entra as terapias, né? Ou os tratamentos ou as cirurgias. Quanto menos invasivo, melhor, porque tudo que a gente altera aqui, a gente vai alterar também depois na produção, né? Então, quando diz respeito à voz, é sempre melhor trabalhar de forma preventiva, tá? Como é que a gente previne problemas vocais? Procurar não gritar, né? Não falar demais. As professoras queridas, né? Passam, às vezes, 40 horas semanais falando bastante, gritando, tem bastante questões vocais, né? Então, como é que a gente ajuda esse pessoal? Gente, chimarrão, café, chá preto, eles têm muita cafeína e ressecam a prega vocal, ajudando quando as pregas se batem, a danificar mais as bordas, fazer o machucado. O que previne isso é a água, tá? Água, golinhos de água enquanto tá usando a voz, porque faz como se fosse uma capa protetora. E se tu precisar abusar, gritar, né? Aí elas quando se chocam, não existe um machucado, vai escorregar. Então, água, sempre bom hidratar, manter a prega vocal hidratada. Temperatura ambiente, nem muito quente, nem muito frio. Outra questão que ajuda bastante a voz é a gente procurar não ficar sempre no ar-condicionado, que o ar-condicionado resseca o ambiente e também resseca a nossa prega vocal. Se precisar ficar no ar, usar algum umidificador de ar, alguma coisa assim, para ajudar o nosso trato interno. E seguindo, outro vídeo vai ter mais dicas para cuidar da voz. Beijo, obrigada. Muito bem, conferimos aí o quadro Minuto da Fono para a doutora Camila Zanetti. Vamos falar de Prefeitura de Porto Alegre, um recado da Prefeitura da capital. Vem aí o IPTU 2025. Fazendo o seu pagamento até o dia 7 de fevereiro, você ganha até 11% de desconto. Acesse a sua guia digital em prefeitura.poa.br/IPTU ou peça pelo WhatsApp do 156, que é o 3433-0156. Com a sua contribuição em dia, Porto Alegre vai ficar cada vez melhor. Prefeitura de Porto Alegre, a gente trabalha, a vida melhora. Recado dado da Prefeitura de Porto Alegre, IPTU 2025. Vamos falar dos nossos patrocinadores. A gente fala de Sicredi Origens RS. Conte com a gente para investir bem. Condições especiais você encontra na Sicredi. Procure já uma agência mais próxima ou então chame pelo WhatsApp através do 3358-4770. FAMURS, Federação de Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, porque é no município que tudo acontece. A gente tem um minuto da FAMURS. Vamos conferir as ações da Federação de Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Minuto FAMURS. Confira as principais notícias da semana na entidade que trabalha pelo seu município. A FAMURS inaugurou o mural Gente Gaúcha. A obra do artista Mike Seilá representa e homenageia a população gaúcha, sua cultura e diversidade. O mural fica localizado na entidade e é aberto para a visitação do público. O presidente Marcelo Arruda participou da Assembleia da AMAL em Erechim. A FAMURS também prestigiou a cerimônia que deu posse aos mais de 2.000 novos diretores estaduais. O ato aconteceu na capital gaúcha. No sábado, dia 25 de janeiro, a FAMURS estará presente na 8ª edição do Paleta Atlântida em Xangri-Lá. É o maior churrasco da beira da praia do mundo. Participe do evento e visite nosso espaço. Sob a liderança do presidente Arruda, a FAMURS segue firme na defesa dos municípios. Quer saber mais? Acesse famurs.com.br e fique por dentro.
Muito bem, conosco também Sinners, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, porque defender os médicos é defender a saúde. E no Sinners você encontra múltiplas possibilidades. O nosso apoio é do Shopping Total, presente a todo momento, Shopping Total, onde ficam os estúdios do Poa Streaming TV. Móveis do Bem, móveis para a vida toda. Siga no Instagram, @móveis do bem. Bendita Decor, porque o teu ambiente merece ser bendita. Ambientalize Store, ambientes sensacionais para o seu evento. É na Ambientalize Locadora. Também conosco, Home 7200, na Avenida Ipiranga, sofisticação e originalidade. Tudo para a tua casa você encontra na Home 7200. 12h38. Esse é o horário perfeito para o Toque Sushi Lounge. Peça pelo delivery, telefone, teleentrega, WhatsApp ou Instagram. Várias formas de você pedir o seu Tóquio Sushi Lounge. Tartone, o melhor da gastronomia italiana em Porto Alegre, há mais de 19 anos, levando a culinária da Itália para a tua mesa. Conosco, Restaurante Asiana, o melhor restaurante de comida asiática do Brasil, aqui na capital. Fica na Dinarte Ribeiro, número 148, segundo andar, e está disponível para o teu evento. Conosco, Instituto Óptico, desde 1998, levando o que há de mais atual na tecnologia para a saúde da sua visão. E claro, acompanhado de muito estilo, é na Instituto Óptico. Hotel Araçá, a casa do Poa Streaming TV no litoral norte gaúcho. Desfrute de ótimos momentos no único hotel de Capão da Canoa à beira-mar. Mas quando eu falo beira-mar, é a 10 metros do mar, é muito perto. A lazer ou a negócios, o Hotel Araçá te aguarda. Liga para lá, fala através do WhatsApp ou chama a equipe que você será muito bem atendido no Hotel Araçá. Precisando dar um toque no seu visual? Ramos Barbearia, a melhor barbearia por assinatura de Porto Alegre. Aqui dentro do Shopping Total você acompanha na Alameda de Serviços ou então na Otto Niemeyer. Muito bem, você vai viajar para fora do país? Vai morar fora? Vai turistar? Costa Luca, vistos e cidadania. Confiança que abre portas. Quando se trata de realizar o sonho de morar fora, viajar ou até mesmo obter a dupla cidadania, sabemos que o que você mais quer é ter confiança e segurança durante todo o processo. Na Costa Luca Vistos e Cidadanias, temos 100% de aprovação nos processos. Cada caso é tratado com o máximo de cuidado e dedicação. Conte com a nossa experiência e expertise para tornar o seu sonho realidade. Costa Luca, confiança que abre portas para o mundo. Muito bem, viu? Costa Luca, vistos e cidadania, confiança que abre portas para o mundo. Vamos falar mais uma vez o recado da Prefeitura de Porto Alegre. O IPTU 2025 está aí, né? O IPTU 2025 fazendo o seu pagamento em até 7 de fevereiro, você ganha até 11% de desconto. Acesse a sua guia digital em prefeitura.poa.br/IPTU ou peça pelo WhatsApp do 156, que é o 34330156, e com a sua contribuição em dia, Porto Alegre vai ficar cada vez melhor. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha, a vida melhora. Sabe o que acontece se você pagar seu IPTU com desconto? A vida vai ficar legal. Pague seu IPTU 2025 até 7 de fevereiro e ganhe até 11% de desconto. Peça sua guia pelo WhatsApp do 156 34330156. Porto Alegre melhora e a sua vida, bom, você já sabe. A vida vai ficar legal. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha, a vida melhora. O RS Meio Dia de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece demais a tua audiência. Te desejamos um ótimo final de semana. Se for viajar, tome cuidado, dirija com prudência, verifique o carro antes, questão de pneus, vá com calma, volte com calma, porque segunda-feira a gente te espera aqui ao vivo mais uma vez. Fique ligado na grade do Poa Streaming TV. Não pode assistir agora ao vivo? Procura o nosso canal do YouTube Poa Streaming TV. Fiquem com Deus e até mais.